O Internacional treina nessa sexta-feira à tarde no CT Parque Gigante novamente, né? Ainda com uma logística nova depois do Guaíba estar subindo cada vez mais e começar a cada vez mais tomar conta dentro do CT Parque Gigante. Mas no vídeo eu quero te trazer mais algumas atualizações e sobre uma mudança de planejamento que o técnico Eduardo Cudê está fazendo a partir de agora, depois de todas essas novidades que a gente teve de maneira obviamente negativa, né? Dessas inundações que acontecem em Porto Alegre e adiamento de jogos que acabou também ocorrendo. Mas além disso também eu quero te falar sobre uma novidade envolvendo o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, no qual o Inter tem interesse, né? Uma nova novidade nessa negociação e um fato que a partir de agora muda completamente o negócio pensando na metade do ano. E também falando sobre Eric Lamela, jogador que o Inter monitora e tem interesse para a metade do ano, né? É um dos nomes que poderia suprir a saída do Maurício na metade do ano. Quero te trazer também mais uma novidade dessa negociação, mas antes, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui falando aqui no treino dessa sexta-feira. O Inter que treina agora à tarde no CT Parque Gigante às 4 horas. Não está definido ainda se vai ser no CT Parque Gigante ou no estádio de Beira-Rio. O Inter ainda está vendo a situação do CT para ver se o Guaíba já tomou completamente, né, os dois campos que o Inter tem dentro do CT. Mas se ainda tiver condições, o Inter vai optar ainda pelo treinamento dentro do Parque Gigante. Caso contrário, o Inter vai treinar no estádio de Beira-Rio, mas o treino segue agora à tarde, marcado para as 4 horas, tá bom? Muitos estão perguntando sobre a situação do Arangues, tá? A partir de que momento o Arangues volta a treinar com os demais jogadores e virar novamente uma opção por parte do técnico Eduardo Cudê. O Arangues ele tem uma entorse no tornozelo direito. Essa entorse ele adquiriu depois da partida da eliminação do Inter para o Juventude. Depois dessa eliminação para o Juventude, ele ainda teve uma cirurgia, né, no olho, não teve nada a ver. Depois dessa cirurgia que ele realizou no olho, ele voltou a treinar. E numa sexta-feira, antes da estreia do Inter pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, ele acabou tendo essa entorse no tornozelo. Então a gente está falando aí de algo que aconteceu ali no comecinho, meio de abril. A estimativa por ser uma lesão muito parecida do que o Valencia teve, né, naquela lesão que ele teve, que afastou ele dos gramados por um bom tempo, a expectativa é que o Arangues ainda fique de fora por mais algumas semanas. Ele deve retornar ali no meio de maio para terceiro ali quase no meio de maio, começando a ficar no finalzinho de maio. Então a gente está especulando aqui 2 semanas e meia mais ou menos ainda que o Arangues deve ficar fora do Inter, ou seja, deve perder essa próxima semana e a outra, e a partir daí ele deve começar novamente a fazer um processo de transição física, treinar com bola para voltar a ser relacionado, mas ainda é um jogador que para esse início de maio vai ficar fora ainda em relação à disposição por parte do técnico Eduardo Cudê. Sobre o Johan, esse é uma completa incógnita, o que acontece com o Johan, tá? É um cara que se machucou muitas vezes desde que chegou ao Internacional, são 4 lesões que o Johan já teve, né? Também nisso teve um problema pessoal, né, que foi o nascimento da filha dele, mas em função, também foi um cara que desfalcou em função disso, mas tirando isso, foi um jogador que conseguiu jogar muito pouco no Inter, né, em função dessas lesões que ele vem tendo, não conseguiu ter, inclusive, muita sequência nos próprios treinamentos, mas também é um jogador que ainda não voltou a treinar. Expectativa também parecida com a do Arangues, se nada der errado, né? Também ali meio de maio é quando ele deve voltar a treinar e ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê, tá bom? Cudê que inclusive vai mudar o planejamento. O Inter tinha já um planejamento traçado, né, de colocar titulares contra o Juventude pela Copa do Brasil nesse meio de semana, caso ocorresse, de colocar titulares contra o Cruzeiro no fim de semana e no jogo contra o Real Tomayapo colocar reservas. Como não aconteceu nem o jogo contra o Juventude, nem o jogo contra o Cruzeiro, e o jogo contra o Real Tomayapo também está ameaçado de ser cancelado, a gente não tem ainda uma versão da Conmebol se vai ser cancelado ou não, mas pode acabar ocorrendo o cancelamento e o adiamento desta partida.
Com isso, o Kudê ainda está aguardando para saber o planejamento. Até porque depois desse jogo contra o Tomayapo, né, o Inter vai para 3 jogos dentro do estádio Beira-Rio. 2 jogos contra o Juventude, um pelo Campeonato Brasileiro, outro pela Copa do Brasil. Vai para o jogo contra o Delfim pela Sul-Americana, depois que volta a fazer novamente uma viagem aí pelo Campeonato Brasileiro. Então a logística do Inter está sendo pensada também neste sentido, né, de como que o Inter vai colocar time titular, time reserva. O Inter vai ter esse espaço agora, esse gap de 100 jogos para conseguir, né, recuperar fisicamente os jogadores. Não teve jogo nesse meio de semana, não, o Inter não joga fim de semana também, né. O próximo jogo do Inter, pelo menos por enquanto, está marcado para terça-feira, que é contra o Real Tomayapo na Bolívia, né. Teoricamente o Inter teria que viajar na segunda, mas como eu te falei, ainda é um jogo que pode ser cancelado. Mas o Kudê está montando um novo planejamento para pensar quando que vai ter que colocar um time reserva, porque obviamente tem que acabar acontecendo. Mas a prioridade do Inter segue sendo o Brasileirão, Copa do Brasil e a Sul-Americana, ou seja, a Sul-Americana com uma prioridade um pouco menor em relação às outras duas competições, tá bom? Outra situação que eu quero te passar também é para falar sobre Lamela, né, que é um nome que o Inter monitora, é um nome que o Inter tem interesse. Di Maria já é uma carta fora do baralho. A gente sabe que a venda do Maurício pode acabar acontecendo na metade desse ano, e com a venda do Maurício o Inter vai ter que trazer uma peça de reposição. Essa peça de reposição pode ser o Lamela, que viria como estrangeiro, mas com a saída do Gumalo na metade do ano, né, poderia novamente viabilizar a chegada de um novo estrangeiro para o Internacional. O Lamela tem contrato até a metade do ano, já pode assinar um pré-contrato, não vai renovar com o Sevilha, vai ficar livre no mercado. Não descartaria voltar ao futebol sul-americano, tá com uma idade boa que ainda é 32 anos, né, ou seja, tem ainda muita lenha para queimar. É um belíssimo jogador e um exímio jogador, mas o Inter vai ter uma concorrência muito forte, né? Vai ter uma concorrência pensando até no cenário nacional, de times como Cruzeiro, Corinthians e até outros clubes que já observam a situação do jogador aqui mesmo no futebol brasileiro. Então é uma negociação que, se o Inter fazer, vai ter uma concorrência muito forte. O Inter, que não gosta de entrar em leilão, então vai acabar enfrentando esse tipo de dificuldade. Mas o Inter que pensa assim nesse jogador, mas só se, por exemplo, acabar confirmando, por exemplo, a venda do Maurício para algum time do futebol brasileiro internacional. Sobre o Wellington, lateral esquerdo, que o Inter pensava em trazer para metade do ano, né? Um cara que tem contrato terminando no fim do ano, em julho pode assinar um pré-contrato. O Inter ainda pensa em firmar um pré-contrato com ele em julho, mas o Inter pensava em já tentar uma vinda antecipada já na metade do ano com o São Paulo. Mas uma nova notícia vai brecar essa possibilidade do Inter. O Wellington teve uma lesão ligamentar na última partida contra o Barcelona de Guayaquil, se eu não me engano. Ou foi contra o Atlético Goianiense, mas enfim, ele teve uma lesão ligamentar lá no São Paulo, e vai ser uma lesão que vai afastar ele dos gramados por cerca de 6 meses. Então o Wellington só volta a jogar, só volta a treinar com bola em novembro, quando a temporada já tiver terminado. Então o que o Inter pensa em fazer a partir de agora é só firmar um pré-contrato com ele, porque o Inter já tem um pré-acordo com ele, né, de valores ali que mostrou para o jogador e ele gostou. E a partir do pré-contrato assinado, ele vem só na próxima temporada, já que não faria sentido trazer na metade do ano, até porque é um jogador lesionado. Então esse era o nome que o Inter pensava assim para metade desse ano, mas com essa lesão que ele teve nos últimos jogos, essa lesão de ligamento que vai fazer ele ficar fora dos gramados por muito tempo, o Inter já não pensa em trazer ele nessa temporada, e sim pensando já numa temporada 2025, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com novas informações. Um grande abraço, valeu, falou e foi!